Vimos bastante coisa aí, até a questão 100, então agora 101. Está faltando um pouquinho para 230 questões aí, que é muita informação, mas com certeza irá enriquecer o conhecimento dos senhores aí. Vamos aí partindo aí sem muita delonga, já dei boa tarde, boa noite e tal, já estamos seguindo os blocos aí, e ânimo, 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 ok? Não durma, quem dorme em aula só passa em sonhos. E aí vem aqui dizendo a questão, que foi de 2015 lá, que é do exame 17, reconhecida a prática de um injusto culpável, o juiz realiza o processo da individualização da pena de acordo com o artigo 68, justamente, artigo 68, cálculo da pena ali. Segundo a jurisprudência do STJ, assinale a afirmativa correta. Assinale a afirmativa correta, você pega ali, vai seguindo alternativa por alternativa. A condenação com o trânsito em julgado por crime praticado em data posterior ao delito pelo qual o agente está sendo julgado pode funcionar como maus antecedentes. O senhor tem que entender até o contexto que ele quer passar ao examinador. Na verdade, aqui ele está querendo dizer que você cometeu um crime 1, né, aqui, e depois não. E há um crime 2 já, que foi considerado já condenado com o trânsito julgado, trânsito penal condenado com o trânsito em julgado aqui, tá? Esse aqui já está fechadinho. E esse aqui é o que o senhor está em processo. Pode ocorrer? Pode, sem problema nenhum, tá? A questão, às vezes, caiu em alguma comarca, isso aqui está sendo julgado, não tem conexão, aí o juiz aqui, de repente, já fechou isso aqui, já transitou em julgado. E agora o senhor está sendo condenado por um crime anterior a esse aqui que já foi transitado em julgado. Aí a questão vem querendo dizer se esse crime aqui, esse C2 aqui, o crime C2, irá influenciar no julgamento do C1 em relação aos maus antecedentes, tá bom? Pode funcionar como maus antecedentes. Artigo não, a súmula 444 da STJ, essa súmula é bastante conhecida, cai bastante em prova, vem dizendo lá em face do princípio da culpabilidade, os inquéritos policiais os processos em curso, né, eles não podem ali influenciar, eles não podem ser considerados para aumentar a pena base. Em consequência, também, o entendimento dessa súmula é que não se aumenta, não se aplica como maus antecedentes. Os maus antecedentes estão previstos ali, não o termo maus antecedentes, mas os antecedentes da pessoa. Está ali no artigo 59. E o juiz ele vai se basear logo de cara para poder aplicar a pena base, o artigo 59, ali, com aquelas circunstâncias judiciais todas que estão ali previstas, lá, conforme nós já comentamos em aula anterior. Então, o réu, ali na sentença, ele é julgado pelos fatos anteriores, ele não pode ser julgado por fato posterior àquele crime que ele está cometendo, que ele cometeu, no caso, né? Então, ele tem que ser observado os fatos anteriores, aí sim, verificar esses antecedentes, né? Ele vai verificar se há algum outro crime, se aquele crime vai servir de base para esse antecedente do C1, do crime C1. Então, a questão deixa claro isso aí. Então, o juiz aqui ele tem que se preocupar somente com fatos anteriores ao crime que está em julgamento, e não fatos posteriores, tá bom? E não fato posterior. É o que tem entendimento justamente da súmula aí. Aí não pode negativar para fim de pena base e muito menos para maus antecedentes, tá? Que é justamente a pena base que vai pegar e vai formular dentro lá da culpabilidade, dos maus antecedentes, daquele comportamento e os motivos e circunstâncias que levaram a cometer esse crime C1 aqui, tá? Então o juiz vai se basear nisso aí. E a letra B vem dizendo que não se mostra possível a compensação, não se mostra possível a compensação de agravante da reincidência, que é previsto lá no artigo 61, né, inciso 1, com atenuante da confissão espontânea, já está lá no 65. É possível sim, senhor, compensar uma pela outra, é possível, tá? É possível. Aqui é possível porque estão no mesmo patamar, estão ali dentro de uma circunstância agravante e de uma circunstância atenuante, que está ali na segunda fase da dosimetria da pena. Agora, o juiz ele pode verificar também,
na questão aqui, se o agente for múltiplo reincidente, se ele for múltiplo reincidente, ele vai compensar somente uma atenuante. As outras vão que as outras serão consideradas em questão de agravamento ali, se ele for múltiplo reincidente. Aí não tem como compensar toda, vai compensar só o que interessa, tá? Só o que for ali dentro do quantitativo. A letra C vem dizendo que nada impede que a pena intermediária na segunda fase do critério trifásico fique acomodada abaixo do mínimo não, já vimos isso aí, senhor. Já vimos naquela questão lá que demoramos aí quase uns 15 minutos falando só daquela questãozinha lá do juiz lá que amoldou a pena lá inadequadamente em relação à tentativa. Aqui não pode ser abaixo nem acima do mínimo legal, tanto na primeira fase da dosimetria como na segunda fase da dosimetria. A questão na segunda fase da dosimetria tem até a súmula 231. Peguei a súmula 231, 231 do STJ, que fala lá que as circunstâncias atenuantes não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. É sumulado já isso aí, 231. Essa súmula é conhecidíssima aí para quem estuda aí direto do direito penal. A letra D, então, por consequência, né? Aquele fato que nada impede, né? Impede sim. Tá? E então seria a letra D, a do nosso entendimento aqui. O aumento da pena na terceira fase do roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, já comentamos isso aí, sendo insuficiente a simples menção ao número de majorantes. Aqui também existe uma súmula também, senhores, a súmula 443 do STJ. A súmula 443 do STJ diz lá que o aumento na terceira fase da aplicação da pena, né, do crime de roubo circunstanciado, que é aquele crime que há uma majoração em relação ao roubo, exige fundamentação concreta. Aí não pode, a súmula frisa bem, que não pode e não é suficiente, não será suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Mas ele teve lá a questão de concurso de pessoa e teve também a restrição do ofendido, utilizou explosivo em relação ao roubo, e vai querendo fazer com que exija a menção de número de majorantes. Não vai, não pode, tá bom? Ele vai, na questão do caso concreto, vai fundamentar. Aí sim ele pode aumentar na terceira fase. Tá? Vamos para 102 agora, né? 102. A 102 aqui vem dizendo que Guilherme praticou em 18 de fevereiro de 2009, contravenção penal de vias de fato, artigo 21 ali, realmente lá do Decreto-Lei 3688, que é a Lei de Contravenção Penal. Tendo sido condenado à pena de multa, ele foi condenado à pena de multa. A sentença transitou definitivamente em julgado no dia 15 de março, transitou em julgado em 15 de março, desculpa, em 2010. Mas Guilherme não pagou a multa, né? Teria ali 10 dias, lembra aquela situação que nós comentamos já em questão anterior? No dia de 10 de julho de 2010, Guilherme praticou o crime, né, de ato obsceno, ou seja, ele tinha vindo de uma contravenção penal e aplicou depois um crime. Praticou um crime. E aí, senhores, eu vou abrir aqui um slidezinho aqui para desse entendimento aí que eu tinha prometido que ia falar sobre isso aqui. Temos que ler o artigo 63, rapidinho, do Código Penal, que nós já temos conhecimento, né, mas não aqui da LCP, nós não comentamos ainda desse artigo aqui, 7º da Lei de Contravenção Penal. Vem dizendo no artigo 63, nós já temos conhecimento, verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois, frisa bem aqui, novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que no país, ou seja, aqui no Brasil ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Então, ele tem que ter um crime anterior, ele tem que ter um crime e mais um outro crime. Isso é o que prescreve o artigo 63, tá? E, nesse sentido aqui, já fala o artigo 7º da Lei de Contravenção Penal. Verifica-se a reincidência quando a gente pratica uma contravenção, isso é lá da Lei de Contravenção Penal, depois de passar em julgado a sentença que tenha condenado no Brasil ou no exterior
por um crime, por qualquer crime, ou no Brasil por motivo de contravenção penal. Então, aqui eu já deixei o esqueminha já maceteado, isso aqui, guarde isso aqui, que vai ser exigido na prova para os senhores, não tem nem dúvida, não tenham dúvida que isso aqui irá cair em parte, se for cobrado reincidência, não há dúvida. Se eu cometo um crime, eu não, o agente lá, nem o senhor, sou advogado, comete um crime e comete um outro crime, é justamente lá conforme nós falamos lá anteriormente, reincidência, artigo 63, a reincidência. Eu cometo um crime no Brasil ou no exterior e agora cometo uma contravenção, eu serei reincidente. Aqui é só ler novamente o artigo 7º aí, tá? Vou ler com toda a calma aqui. Eu cometo agora contravenção no Brasil, eu cometo a contravenção no Brasil e cometo também uma contravenção também no Brasil, uma outra contravenção. Lembre-se que a anterior já tem que estar transitada em julgado, tá bom? Transitada em julgado. E aí, sim, pelo artigo 7º da Lei de Contravenções Penais, eu sou reincidente, tá? É só ler aqui, ó, contravenção, tá? Aqui, ó, o artigo 7º. Aí já tem aqui a contravenção no exterior. Lembra que eu falei aqui, ó, somente no Brasil por motivo de contravenção. Contravenção no exterior, mais crime ou contravenção. Se ele comete depois, já de transitado em julgado, uma contravenção no exterior e ele vem cometer um crime ou uma contravenção, não será considerado reincidente, tá? Aí, para isso, nós temos que ler o artigo 2º da lei da LCP, da Lei de Contravenções Penais. A lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no Brasil, tá? Por isso aqui, questão do exterior aqui, ó. Agora, se ele comete uma contravenção no Brasil e depois comete um crime, o senhor observando aqui o artigo 7º, o 6 nem sequer fala em contravenção, o 63 do Código Penal, nem sequer fala em contravenção. Mas no artigo 7º da contravenção penal, o senhor observando a lei, não há reincidência, porque não há uma consideração lá no dispositivo da Lei de Contravenção Penal. Então, há uma falha, há uma chamada atecnia, que faltaria somente o legislador botar aqui, ó, pratica uma contravenção penal ou crime, era só para botar aqui, ó, ou crime, e aí sim poderia valer, tá? Mas como não botou, a chamada atecnia aí. E aí vamos para a questão, rapidinho, vamos para a questão agora, aí fica mais fácil. Guilherme não pode ser considerado reincidente por conta da omissão legislativa? Justamente, senhores, justamente, tá? Olha aqui, ó, ele cometeu uma contravenção, antes ele já tinha transitado e julgado a contravenção, caiu justamente aqui, ó, no Brasil, e agora cometeu um crime, atecnia, tá? Então, aqui a letra A estaria correta, aqui com toda tranquilidade. É só ler aqui as outras, vai aqui uma eliminando a outra, a pena de multa não gera reincidência? Gera, a pena de multa é multa, tá? Ele só botou aqui, a pena de multa é uma pena, lá previsto no artigo 32, PPL, PRD e multa. Tá? Guilherme é reincidente? Pois não é reincidente. Nós já mostramos lá que Guilherme não pode ser considerado reincidente, já vai eliminando. Guilherme deve ter a pena de multa não paga na primeira condenação, convertida em pena privativa. Não existe isso, existia isso até 96, até 1996, que aí saiu a lei 9.268, a lei 9.268, que modificou o artigo 51, tá bom? Aí vem dizendo que não pode mais a conversão da pena de multa em pena privativa de liberdade. Senhores, vamos nessa, que é boa beça. Temos assento, vimos já aqui, né? Já tá. Olha esse slide, pega ele limpinho aí antes de a gente passar todas essas informações e bote na parede aí, que vai cair, vai despencar igual manga madura. Agora 103. Para não perdermos muito tempo aqui. A questão 103 vem falando que em relação ao cálculo da pena, que lá do artigo 68, já começa ali, cálculo da pena. Pegue lá o artigo 68, ali vocês vão observar lá. Abre logo o dispositivo como cálculo da pena. Cálculo da pena.
E aí vem dizendo lá, a letra A análise da reincidência precede a verificação dos maus antecedentes e eventual acréscimo de pena com base na reincidência. Deve ser posterior... Volta tudo. Vamos ler. A análise da reincidência precede a verificação dos maus antecedentes, vírgula. E eventual acréscimo de pena com base na reincidência deve ser posterior à redução da participação de menor importância. Aí nós temos que verificar lá. A análise da reincidência, ela não precede a verificação dos maus antecedentes, tá? Os maus antecedentes são circunstâncias judiciais que estão lá no artigo 59, que vão formar a pena base, E já a reincidência, ela está justamente na segunda fase, que é a questão da agravante, das circunstâncias agravantes, previsto no artigo 61, inciso 1, a reincidência. Então, não pode ter essa análise aí ser verificada antes em relação aos maus antecedentes, tá bom? Então, essa questão, a alternativa aqui não estaria a correta, ali ele pede para correto afirmar. A letra B traz aqui que é defeso, quando for a palavra é defeso, lembre, né? É proibido, não pode, é proibido. É proibido ao juiz fixar a pena intermediária em patamar acima do máximo previsto, ainda que haja circunstância agravante a ser considerada. Vimos lá que não pode aumentar, tem até súmula para isso. Já falamos na questão anterior, inclusive, logo na primeira, quando abrimos um bloco lá. A letra C, o acréscimo de pena pela embriaguez ordenada, realmente existe o acréscimo de pena, lá previsto no artigo 61, que é a circunstância agravante, né, que sempre agravam a pena, artigo 61, inciso 2. Aí pega a linha L, vão até lá, que é o último dispositivo ali em relação ao artigo 61. Vem dizendo lá que o acréscimo de pena pela embriaguez ordenada deve ser feito posterior à redução da confissão, posterior à redução da confissão espontânea. Elas se equivalem, né? Vê que são no mesmo patamar, circunstância agravante e circunstância atenuante, tá? Aí aqui ficam no mesmo patamar. Não tem essa coisa aí de verificar. No caso, você vai compensar, tá? Uma pela outra. Aí vem dizendo aqui, é possível que o juiz, analisando as circunstâncias judiciais lá do 59, fixe a pena base em patamar acima do máximo previsto? Não, aí nós já vimos que não pode. Tanto aqui, a B e a C, elas estão aqui, que não podem, né? Não poderiam. Então, aqui, conforme nós já falamos, a letra B é a mais adequada. O acréscimo da pena pela embriaguez pré-ordenada deve ser feito posterior à redução pela confissão da confissão espontânea. Aqui nós temos que observar lá, senhores, o artigo 68, ele fala, na verdade, que primeiro você faz a pena base, ali pelas circunstâncias judiciais, e depois você vai primeiro trabalhar com as atenuantes e depois com o agravante. A atenuante e depois as agravantes, tá? É o que diz o artigo 68. Vamos dar rapidinho uma olhada aqui. Artigo 68, comigo. Artigo 68. Ó. A pena base será fixada atendendo ao seu critério do artigo 59. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e depois as agravantes. Aqui, na verdade, a embriaguez pré-ordenada é agravante, né? E aqui a redução pela espontaneidade seria atenuante. Mas aqui a questão é o que sobra para a gente, que depois eles vão se confrontar, não tem nenhum problema. Ali não há problema de alteração em relação, primeiro fez agravante, depois atenuante, depois agravante, elas acabam se compensando que estão no mesmo patamar, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos seguindo, 104, é muita informação. A questão aqui, a letra B, a letra A, fica numa duvidazinha ali, mas vamos trabalhando uma a uma aqui. A letra A vem dizendo aqui, será reincidente o réu que possui condenação por crime anterior, ainda que não tenha transitado julgado?
Aí o cara vai ver, dúvida em quê? Não, porque você tem que observar que deve ter o trânsito julgado. Se não houver o trânsito julgado, que está lá previsto no artigo 63, tá bom? Causa dúvida? Causa. Não tem como causar dúvida. Isso aí já vimos bastante aí, já vimos bastante. Aqui que é a questão. O Código Penal adotou o sistema trifásico de fixação da pena, segundo o qual o juiz fixa a pena base, considera em seguida as circunstâncias agravantes e depois atenuantes, né? E nós vimos lá pelo artigo 68 aqui, eu não sei como o legislador botou de novo aqui, o legislador não, o examinador, e acabamos de ler o artigo 68, que primeiro aqui, ó, em seguida serão consideradas circunstâncias atenuante e agravante. Então, verifique como estão no mesmo patamar, ele não tem problema alterar aqui. Volta de novo aquela questãozinha que nós vimos lá. E, por último, as causas de aumento e de diminuição. Justamente, é o artigo 68 aqui, ó, artigo 68 ipsiliter. Tá? Ipsiliter é só questão de agravante e atenuante. Primeiro se vê a atenuante e depois a agravante. Tá? Mas, como estão no mesmo patamar, não tem problema. Essa que foi o que eu falei, a B causa uma duvidazinha e tal, quer levar a ipsiliter ali certinho, aí acaba se confundindo. Não, mas na lei eu li que é atenuante e depois agravante. Não vamos brigar, senhor. Não vamos brigar, que é a questão que está mais próxima do nosso entendimento. A letra C vem dizendo que a letra C, concorrendo às circunstâncias atenuante e agravante, concorre? Pode. Deve sempre prevalecer a circunstância atenuante em respeito ao princípio do pro réu? Não, aqui não. Aqui nós temos que observar o artigo 67, tem um 68 que fala do cálculo da pena. Pegue o artigo 67 e os senhores vão observar lá que no concurso, né, de agravante e atenuante, pode confrontar ali, a pena deve se aproximar-se no limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. Ali entendendo-se como o resultado, né, que resultaram ali, os motivos que levaram ao cometimento do crime, né, que determinaram o crime, a questão da personalidade do agente e da reincidência, e não em dúbio pro réu. Parte por essas três circunstâncias judiciais aí. E a letra D estaria errada ali, mas vamos ver qual é o erro da letra D. Na segunda etapa da dosimetria da pena, o juiz não pode reduzir a pena em razão das circunstâncias relevantes, anterior ou posterior ao crime, visto que tal possibilidade não está prevista expressamente em lei. Aqui, senhor, o juiz ele pode sim atenuar a pena. Tem um fundamento aí pelo artigo 66. Nós vimos aqui, está tudo dentro do artigo ali da questão da dosimetria, artigo 68, 67 e o artigo 66 do Código Penal. O artigo 66 lá do Código Penal diz que o juiz poderá sim ainda atenuar a pena em razão das circunstâncias relevantes anteriores ou posteriores ao crime, embora não previsto expressamente em lei, tá bom? Então, a questão aqui estaria só para tirar um nãozinho aqui, ó, tirar esse não que complica a nossa vida, às vezes a pessoa deixa de ser aprovada só por causa de 3 letrinhas e complica. E aí vamos fechando aqui, falta essa, mais uma outra aí. Vem dizendo aqui que a reincidência, já trabalhando bastante em relação à reincidência, aí vamos trabalhar aqui com a reincidência. Ele pede a correta, está até em negrito aqui, ó. Para se caracterizar a reincidência na prática de crime, é necessário que haja trânsito em julgado. Sim, justamente. Da sentença condenatória por prática de crime anterior. Crime mais crime, isso aqui com a sentença, né? Sentença judicial transitada em julgado, tá bom? Essa aqui. Aí o camarada comete um outro crime, né? Mais um crime, comete mais um crime, é igual a reincidência, tá bom? E aí a letra B, o agente, então essa aqui está correta, correta. O agente que, na fase de recurso da sentença condenatória pela prática de crime, comete contravenção penal, deve ser considerada reincidência não específica. Esquece ali aquela tabelinha. Aqui está em sentença condenatória, não houve o trânsito em julgado, não houve o trânsito em julgado, não houve. Essa aqui já mata aqui, que não, nem houve trânsito julgado, só posso ser considerado reincidente, esquece não específico ou específico, tá? Tenho que ter algo anterior transitado em julgado, crime ou contravenção penal, tá bom?
E aí, o que seria o não específico? Seria aquele que comete um crime que ele não é da mesma espécie daquele que ele cometeu e foi transitado no julgado. Se ele é específico, ele comete um crime de roubo e depois comete um novo crime de roubo. Ele comete um crime hediondo e agora comete um novo crime hediondo. Ele é reincidente, é específico. Tá? E, ao contrário, é não específico. A letra C. Para efeito de reincidência específica, prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento da pena e a infração posterior tiver... Não, foi o que nós acabamos de falar, reincidência específica aí. Acabei de falar. Letra D. Para efeito de reincidência, são considerados os crimes eleitorais, os crimes militares próprios e os crimes políticos, não. Vimos lá que esses crimes aqui todos não geram reincidência, tá ok? Não geram reincidência. Já vimos lá, artigo 64, inciso 1, que fala sobre isso aí. E vamos lá, a questão 106, vem dizendo aqui, da aplicação da pena ali, que foi que nós estamos trabalhando, entre as circunstâncias que sempre atenuam a pena, não se inclui no fato aqui em relação às circunstâncias que atenuam a pena. Aí você tem que pegar lá o artigo 65 e 66, trabalhe com ele lá, observe lá, principalmente o 65 aqui. E aí, eu pegando o 65, os senhores têm lá no artigo 65 a questão lá de desconhecimento da lei. Sim, desconhecimento da lei é uma atenuante da pena, tá? Ter cometido crime sob coação ou que pudesse resistir, sim a previsão legal lá no artigo 65, esse aí acho que é o inciso 3, né? Inciso 3, a linha E. A linha E, é isso aí. Opa, desculpa. Não, esse aqui é o inciso 3. Vamos dar uma lembrada aqui. Esse aqui é o 65, inciso 1, 65, inciso 2, 65, inciso 2, tá? Isso mesmo. 65, inciso 2. Esse aqui, 65, inciso 3, inciso 3, a linha C, a linha C. Ter cometido o crime sob influência de multidão em tumulto, se não o tiver provocado. Aí sim, aqui é o 65, inciso 3, aí vem a linha E. Aqui é C, tá bom? Do Código Penal. E aqui ter cometido crime em ocasião de incêndio, inundação, não existe isso lá em relação às circunstâncias atenuantes. Então, essa questão aqui é não, e esse aqui é o não, que seria marcado aqui. Tá bom? E aí, fechamos sim. Fechamos com chave de ouro aí. E aí, vamos agora partir para os próximos eventos aí. Tem muita informação, já que trabalhamos aí a questão da aplicação da pena. Vamos verificar agora concurso de crimes, que é a partir ali do artigo 69 do Código Penal, tá bom? Então, fique com Deus aí, até o próximo encontro, com toda a força, toda a garra, todo o entusiasmo, todo o ânimo, tá bom? Não durmam, não fiquem ali dormindo, é sempre acordado, sempre esperto, porque na hora da prova tudo irá vir na sua mente e os senhores irão fazer uma excelente prova. Tenho certeza absoluta disso, certo? Ok? Felicidade a todas e a todos.